Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de resolução de exercícios. Nessa aula de hoje vamos fazer questões que envolvam momento ou torque de uma força, né? Vamos falar um pouquinho sobre torque, que são exercícios do livro digital da EDB, Física, primeiro ano. Então tá lá, ó, a questão de número 33. Você tem aqui uma barra, várias forças atuando nessa barra e algumas distâncias representadas aqui. Considere que o conjunto da imagem gira em torno do ponto O. Então, esse ponto O aqui, a gente vai considerar o nosso eixo de rotação. Então, esse ponto O é o nosso eixo de rotação. Sendo os módulos das forças F1 5 newtons, F2 10 newtons, F3 15 newtons e F4 10 newtons, responda, letra A, qual o momento ou torque de cada uma das forças? Então, olha só, como que a gente calcula momento ou torque de uma força? É o valor da força vezes uma distância. Que distância que é essa? É o que a gente chama de braço de alavanca, né? É a distância da ação da força até o eixo de rotação, de onde a força atuou até o eixo de rotação. Então nós vamos ter que fazer o cálculo de cada um dos torques de cada uma das forças. Vamos começar, obviamente, pela força 1. Então, momento ou torque da força 1 vai ser o valor da força 1 vezes a distância, o braço de alavanca da força 1. Só que você vai reparar que a força 1 ela está exatamente em cima do eixo de rotação. Então, como a força 1 ela está em cima do eixo, essa distância 1 é igual a zero. Então, quanto vai dar esse torque? Vai ser qualquer valor da força 1 que fosse, né? Por exemplo, no caso, são 5 newtons, vezes uma distância que é zero. Ou seja, o torque é zero. A força 1, por estar exatamente sobre o eixo de rotação, não produz torque. Então, já está aí, fizemos o cálculo do primeiro torque da força 1. Vamos agora, então, para o torque da força 2. Vai ser força 2 vezes a distância 2, o braço de alavanca 2. Bom, a força 2 vale 10 newtons. 10 newtons. E aí nós vamos ter que achar a distância 2. Bom, se a força 2 está aqui, eu tenho que dar um jeito de encontrar essa distância aqui, ó, até o eixo de rotação. Essa é a distância 2. Bom, se isso tudo são 2 metros, esse lado aqui 1 metro, 2 metros menos 1 metro, essa distância 2 vai ser igual a 1 metro. Então, o braço de alavanca aqui é 1 metro. Então, o torque da força 2 vai ser 10 newtons vezes 1 metro, ou seja, 10 newtons vezes metro. E um detalhe importante, né? A ação dessa força 2 está querendo que essa barra gire no sentido anti-horário. Então, nós temos aqui um torque que é 10 newtons vezes metro no sentido anti-horário. Né? É bom a gente ficar atento com relação a isso, porque isso vai ser, né, fundamental para resolver a letra B de bola. Bom, vamos mudar aqui a cor para a gente poder diferenciar direitinho. Momento
da força 3. Vai ser, então, a força 3 vezes o braço de alavanca 3. Bom, a força 3 está aqui, 15 newtons. 15 newtons. Vezes o braço de alavanca. Aí agora a gente tem que olhar, ó, a força 3 está aqui. A gente precisa, então, dessa distância que a força 3 tem em relação ao eixo de rotação, que é essa aqui, ó. Né? É essa distância que a gente está marcando aqui de verde, ó. Essa é a distância 3, né? Isso é a distância 3. Bom, mas se isso tudo aqui em cima, né? Se isso tudo aqui em cima são 2 metros e toda essa distância são 3, ou seja, esse pedaço 2 metros, para tudo serem 3 metros, essa distância 3 é 1 metro. Então, a gente tem aqui em 15 newtons vezes 1 metro de braço de alavanca. Então, o torque da força 3 vai ser 15 newtons vezes metro. E qual o sentido? Ó, essa força 3 está aqui do lado direito. Então, ela vai querer, o eixo de rotação está aqui. Então, ela vai querer que a barra gire no sentido horário. Então, aqui o torque é no sentido horário. Bom, vamos fazer agora a análise para a força 4. Vamos mudar aqui de cor. Força 4. Vamos fazer aqui com esse laranja, ó. Torque da força 4. Então, a gente tem força 4 vezes o braço de alavanca 4. Quanto que é o valor da força 4? Está aqui, ó, 10 newtons. Então, são 10 newtons o valor da força 4. Vezes qual braço de alavanca da força 4? Aqui, né, nesse momento, a gente tem um problema. Qual é o problema? Para a gente achar o braço de alavanca da força 4, a gente precisa olhar desde o eixo de rotação até a força 4, que está aqui. Então, a gente precisa desta distância toda, desde o eixo de rotação até lá na frente, onde está a força 4. Então, é isso tudo que está aqui. Esse é o braço de alavanca 4. Só que ele não fala para a gente quanto é daqui até aqui. Ele não fala. Ele comenta, né? Vamos imaginar que ele estivesse colocando isso aqui, ó, até aqui, ó. Então, até aqui, né? Até aqui, a gente tem 5 metros. Então, se isso tudo são 5 metros, tá? Se isso tudo são 5 metros, esse pedaço aqui são 3. Então, esse restante aqui, ó, daqui até lá na ponta, são 2 metros para a gente ter os 5 metros falados. Então, se esse pedaço são 3, toda a barra 5, né? Toda a barra 5 metros, sobram 2 metros para cá. E aí eu vou imaginar que esse F4 está na metade disso, porque ele também não fala, né? Ele não fala. Então, se está na metade, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho vale 1 metro. Esse pedaço aqui também vai valer 1 metro. E esse outro pedaço aqui, a gente já sabe que vale 1 metro também. Então, o D4 é esse 1 metro com mais esse 1 metro. Então, a distância 4, com essa suposição que eu fiz, de que esse F4 está exatamente na metade desse pedaço da direita, a conta fica 10 newtons vezes 2 metros. Então, o torque da força 4 vai dar 20 newtons vezes metro. E aí, para que sentido, né? A força 4 está querendo que isso gire no sentido horário também.
Então, sentido horário. Então, aqui pronto, né? Fizemos os cálculos da letra A. E aí vem a letra B, né? Na letra B, ele faz uma pergunta sobre qual é o resultado de todos esses torques. Qual vai ser o resultado de todo o momento gerado pelas 4 forças. Então, na letra B de bola, eu quero encontrar o resultado de tudo ao mesmo tempo. O momento resultante. Então, eu tenho que ver, ó, o que é horário, eu somo, e o que é anti-horário, eu subtraio. Então, o momento resultante vai ser: quantos momentos eu tenho horário? 2. Né? Eu tenho esse e esse. Eu tenho 2. Então, aqui, ó, 20 newton vezes metro mais 15 newton vezes metro. Os dois estão no sentido horário. Então, 15 com 20, eu tenho 35 newtons vezes metro no sentido horário. Menos quem? Quem está contra? Esse daqui, ó, 10 newtons vezes metro no sentido anti-horário. Então, menos 10 newtons, né, vezes metro no sentido anti-horário. Então, a gente coloca aqui, ó, menos 10 newtons vezes metro no sentido AH, anti-horário. Então, o momento resultante vai dar 25 newtons vezes metro no sentido horário. Então, tem momento resultante. E aí vem a pergunta, na letra C, a barra gira ou não? Gira. A barra gira. Por que ela gira? Porque eu tenho momento resultante. Não equilibraram os momentos. Sobrou momento. Então, se sobra momento, você produz rotação naquele corpo que estava inicialmente parado. E em qual sentido? E aí vem a importância de você saber o que é horário e o que é anti-horário. Qual vai ser o sentido de giro? Sentido horário. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vejam novamente o vídeo. Podem também entrar em contato comigo, me perguntar qualquer coisa. No mais, um abraço para vocês e até o próximo exercício. Tchau, tchau. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Questão 34 de Física, parte sobre momento ou torque de uma força e faz parte do livro digital da EDB. Vamos lá. A imagem a seguir apresenta 3 forças de módulo 5 newtons atuando numa barra de massa 1 kg. A distribuição da massa da barra é homogênea, situação na qual seu peso atua exatamente no ponto central. Em O, há uma articulação que permite que a barra gire. Letra A. Qual o torque exercido por cada uma das forças? Então, nós vamos ter que fazer a continha. Vamos considerar que aqui, ó, ponto O, aqui está o nosso eixo de rotação, né? Ali vai estar o nosso eixo de rotação. E aí a gente tem que calcular o torque da força 1, da força 2 e da força 3. Então vamos começar aqui, ó, torque, momento da força 1. Vai ser o valor da força 1 vezes a distância 1, que é o braço da alavanca. Então, vai ser força 1. Quanto vale, quanto vale essa força 1? Bom, cada uma delas vale 5 newtons, né? Então, não existe diferença entre os valores das forças. 5 newtons. Agora, vai haver diferença no braço da alavanca. Isso sim. E aí a gente tem que ficar atento com relação a isso. Então, olha só. A gente tem aqui a força 1. E essa força 1, ela está agindo nessa reta, nessa direção, nessa reta, ao longo, né, desta reta. Isso faz
com que os 2 metros sejam o braço de alavanca para essa força. Ou seja, a força 1 vai ser a força mais eficiente para produzir torque neste caso analisado, porque ela está exatamente perpendicular, né, perpendicular à barra. A sua ação faz um ângulo de 90 graus com a barra. Isso faz com que o braço da alavanca, a distância 1, seja o total do comprimento da barra. Então a gente tem como braço de alavanca 2 metros, o torque da força 1 vai ser 10 newtons vezes metro, e não podemos esquecer que puxando aqui para baixo a gente vai produzir um torque no sentido horário, tá? Torque aqui no sentido horário. Vamos trocar aqui a caneta para a gente poder fazer tudo, né, de uma forma mais organizada. Torque da força 2. Então vai ser a força 2 vezes o braço de alavanca número 2. Torque da força 2. Bom, força 2 também valendo 5 newtons. Só que a força 2 está aqui, ó. Ó. A linha de ação da força 2, ela vai lá no eixo de rotação. Ou seja, se essa força 2 tem essa linha de ação e essa linha de ação vai lá no eixo de rotação e atravessa o eixo de rotação, significa que o braço da alavanca aqui é 0. A força 2, ela produz nada de torque. O torque da força 2 é 0. Força 2 produz nada de torque. A ação dela, mesmo aqui, ó, nessa pontinha, não me ajuda a fazer a barra nem girar no sentido anti-horário, nem girar no sentido horário. A força 2, ela é totalmente ineficiente. Ineficaz. Ela não serve para nada em termos de torque. Ah, mas e a outra força? E a força 3? A força 3 está numa diagonal. E aí, então, uma coisa importante, né? Como a força 3 está na diagonal, aí ela não vai ser nem a mais eficiente e nem totalmente ineficaz. A força 3 está no meio do caminho. Então, o torque da força 3 vai ser a força 3 vezes o braço de alavanca 3. E aí é que mora o detalhe. Eu vou precisar fazer uma continha, né? Eu vou precisar analisar qual é a parte da força 3 que realmente vai ter alguma eficácia, né? Qual a parte da força 3 que tem alguma eficácia. Então, como a força 3 está aqui, ó, nessa diagonal, né? A força 3 está aqui, ó, nessa diagonal. Então, a gente tem aqui a força 3. Qual é a parte dessa força 3 que realmente tem eficácia? É essa parcela aqui para cima, ó. Essa é a parcela da força 3 que vai ter alguma eficácia. Agora, quanto vale essa parcela da força 3? Quanto vai ser o valor da força 3 que realmente gera torque? Porque, olha, se você pegar e achar a parcela da força 3 que está aqui, nessa mesma linha da força 2, essa parcela da força 3 aqui, na mesma linha da força 2, serve para nada. Então eu vou ter que achar somente essa parcela y da força 3, né? A parcela que estiver aqui no eixo y. A que estiver no eixo x serve para nada. Então,
Justamente por isso, porque essa linha vai passar no eixo de rotação. Então eu preciso fazer a decomposição dessa força 3 usando seno e cosseno. Esse ângulo aqui, ó, a gente sabe que é 30 graus. Esse ângulo aqui em cima também será 30 graus, porque eles são o que a gente chama de alternos internos. Então aqui também, né, aqui também teremos um ângulo de 30 graus. Então, o que acontece, ó? Essa parcela que a gente precisa achar aqui, essa parcela, ela é cateto oposto desse ângulo 30. Então, ó, eu vou precisar achar a parte da força 3 que realmente importa. Então, ó, força 3y dividido por força 3 é cateto oposto dividido por hipotenusa, né? É cateto oposto dividido por hipotenusa. Isso é o quê? O que é cateto oposto dividido por hipotenusa? É o seno do ângulo 30, né? É o seno do ângulo 30. Então, cateto oposto por hipotenusa, F3y por F3. Quem é o F3y? É esse pedacinho aqui, ó, F3y. É o pedacinho que me importa, é o pedacinho que realmente vai ser eficaz para poder gerar giro nessa barra, né? Para poder fazer essa barrinha girar. Então, esse F3y vai ser igual a quem? Quem é o seno de 30? Seno de 30 vale meio. Vezes quem? Vezes o F3. Quanto vale o F3? 5 newtons. Todas as forças valiam 5 newtons. Então, F3y vai valer 2,5 newtons. Aí agora eu faço o torque. Então, o torque 3 vai ser, com a parte da força 3 que realmente importa, 2,5 newtons, vezes a distância, que é a barra toda, 2 metros. Então, o torque da força 3 vai nos dar 5 newtons vezes metro. E aí vem a letra B, né? A letra B. O que pergunta na letra B, né? Vamos mudar aqui de cor também para a gente poder fazer isso direitinho, ó. Vamos colocar aqui um verde. Então tá lá, ó, letra B. Qual o torque exercido pela força peso? Bom, o peso vai estar exatamente aqui no meio, né? O peso, já que ela é homogênea, esse peso vai estar exatamente aqui no meio. Se esse peso está exatamente no meio, torque do peso vai ser igual a quem? Peso vezes o braço de alavanca do peso. Quanto é o peso se a massa dela é 1 kg? 10 newtons. Qual é a distância se esse peso está exatamente na metade? A distância é essa metade aqui. Metade de 2 metros, 1 metro. Então, o torque do peso, 1 metro vezes 10 newtons, 10 newtons vezes metro. Sentido horário ou anti-horário? Bom, o peso está querendo que ela gire no sentido horário. E essa força 3y estava querendo que ela girasse no sentido anti-horário. Então, isso aqui é anti-horário. Isso aqui é sentido horário. Então, agora a gente já tem essas condições todas para responder a letra C. Qual o torque resultante? Então, para a gente falar do torque resultante, a gente tem que ver o que é horário, o que é anti-horário, somar e subtrair. Então, a gente tem quantos torques horários, né? A gente tem um torque horário
este deu 0, um torque anti-horário e mais um torque horário. Então a gente tem 2 torques no sentido horário e um torque no sentido anti-horário. E aí a gente faz um contra o outro para achar o torque resultante. Vamos fazer isso então na próxima página. Ó. Né? A gente vai ter que somar esse 10 newton vezes metro com esse outro 10 newton vezes metro e este está contra 5 newton vezes metro. Então vai ficar como? Ó, nossa continha, vamos fazer essa continha aqui. A gente tem então momento horário contra os momentos anti-horários. Horário, a gente tinha um valendo 10, o outro valendo 10, contra o terceiro que valia 5. 20 menos 5, 15 newton vezes metro, sobrando no sentido horário. Então aqui, ó, a gente já vai ter respondido a letra D. A barra gira ou não? E em que sentido? Então aqui, ó, a gente pode concluir que sim, a barra gira. Por quê? Porque há um torque sobrando. E em qual sentido? Sentido horário. Sentido horário. Já que a gente tinha mais torque horário, menos torque anti-horário. Beleza? Espero que tenham entendido. Mais uma questão, né, de física de torque. Abraço para vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar. Tchau, tchau.